Michele Bolsonaro decidiu deixar o cargo de presidente do PL Mulher e decidiu que não vai apoiar Flávio Bolsonaro. E o pau está quebrando dentro do PL. Disseram até que ela falou que ia sair do PL, mas ela disse que não falou isso. E disse que não vai sair candidata ao Senado. E o Valdemar Costa Neto desesperado. Por quê? Porque ela falou que está seguindo orientações de Bolsonaro. Aí tem outros que já falam que não é orientação de Bolsonaro, que Bolsonaro não está mandando mais nada, e quem está assumindo a frente é Michele Bolsonaro. Mas o que está acontecendo? Pelo que parece, já perceberam que o Flávio não tem condições de ser candidato a presidente. Você sabe que mesmo a Michele soltou o vídeo do Antony Garotinho, da festa do astronauta, né, da festa do Suruba, onde ficou parecendo que a Michele sabe alguma coisa do Flávio e sabe que isso virá à tona e que ele não tem condições de representar a família Bolsonaro e de ser candidato à presidência e que talvez ela esteja se colocando nessa posição, até mesmo com apoio de Bolsonaro. E quem está desesperado, sem saber o que vai fazer, é Valdemar Costa Neto. O que acontece? Valdemar Costa Neto não vai conversar com Bolsonaro, ele não pode conversar com Bolsonaro para saber o que está acontecendo, porque Bolsonaro só está recebendo visita de parente, né? Conforme Alexandre de Moraes autoriza. Então ele não tem como ele ir lá conversar com Bolsonaro para saber o que está acontecendo. Mas dos caminhos é Flávio Bolsonaro está cancelado. Ele não tem condições de participar do pleito eleitoral, até porque eles sabem o que virá à tona aí contra o Flávio, que está envolvido, pelo que tudo indica, no esquema da máfia do Daniel Vorcaro até o fio de cabelo da cabeça, junto com Eduardo Bolsonaro. E que tudo isso virá à tona. E eles querem, então, já preparar alguém. Quem? Michele. Michele para assumir o lugar do Flávio Bolsonaro. Só que o Flávio não quer largar o osso. Não quer largar o osso. É essa a situação que está sendo colocada. Viu, meu querido, minha querida? E a Michele foi para cima. O Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos, foram para cima da Michele. E a Michele não recuou. E o Flávio enfiou o rabo entre as pernas e não fala absolutamente nada, nem para debater e criticar, por exemplo, a fala do Paulo Figueiredo, extremamente machista e misógina, dizendo que mulher não sabe botar segundo as estatísticas, só se for do raio que o parta essa estatística dele. Porque ele querendo atacar a Michele, acabou que ele atacou todas as mulheres. Aí o que acontece? Saiu hoje agora nova pesquisa da Atlas Intel, onde eles colocou inclusive a Michele, para ver como é que está a Michele também. E Lula sobe 10 pontos percentuais. Eu já disse e vou repetir. Lula não precisa de muita coisa para ganhar no primeiro turno. Lula está crescendo e se aproximando a cada dia mais do primeiro turno. E olha que Lula até agora não entrou na briga. E nem deve entrar. Lula tem que ficar aqui, ó. Eles estão aqui embaixo. Eles que lute. Lula tem que continuar aqui. Lula não vai descer onde eles estão. Se eles quiserem, que alcance Lula. Só que tá difícil. Por quê? Porque eles mesmos estão se destruindo. Eles estão brigando entre eles. O Flávio mesmo se coloca numa posição de traidor da pátria, com toda essa idiotice de lamber botas e se colocar como vassalo dos Estados Unidos, e a própria família Bolsonaro, agora com a Michele, arrebenta com tudo. Com tudo. Então, Lula continua aqui e subindo, e o Flávio descendo. Lula subiu 10 pontos percentuais. Lula subiu entre os evangélicos e o Flávio caiu. Lula subiu entre as mulheres e o Flávio caiu. Já teve resultado e já está tendo resultado essa briga interna da família Bolsonaro. E nós sabemos que isso é uma luta deles ali, que se dizem de Deus, pátria e família,
pelo espólio podre de Bolsonaro, onde o Flávio está lascado. O Flávio, meu querido, ele deve ser investigado, daqui a pouco deve ser denunciado pela lei de crime de segurança nacional. Ele está agindo como um traidor da pátria. Fora toda a situação ainda de Daniel Vorcaro, dos milhões de reais que foi para o filme, que não sabe para onde foi esse dinheiro, e a rachadinha, a milícia, tudo quanto é tipo de situação que ainda tem e que virão à tona em relação ao Flávio. E a Michelle sabe disso. Ela deu até a entender, pela postagem que ela fez, que talvez o Flávio estivesse na festa do Suruba, na festa do astronauta lá do Daniel Vorcaro. Mas, enfim, vamos ver aqui um tico-tico? O pau tá quebrando e eu torço por quem? Adivinha por quem que eu torço? Eu torço por pau. E o que é que eu acho? Eu acho é pouco. Como diz vocês sempre aqui nos comentários e no chat, o mal destrói por si só. E não é isso que está acontecendo? A própria família Bolsonaro se pegando. O que eu acho? Eu acho é pouco. Oh, Jesus, hein? Michelle Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher, após crise com Flávio. Na condição de presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com meu marido, Michelle, com meu marido, né? Ela está querendo dizer que Bolsonaro está sabendo de tudo e que Bolsonaro refletiu com ela e eles tomaram essa decisão. Que após muito refletir com meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha posição de deixar a presidência do PL Mulher. E aí? Ah, meu pai! Será que o Flávio está cancelado? E eles querem colocar a Michelle Bolsonaro para ocupar o seu lugar? Só que vai ter resistência, né? Porque muitos são o quê? Machistas dentro do PL. Muitos machistas, muitos misóginos, e que não vão aceitar isso facilmente. Notadamente o grupo que age como miliciano. Tem um grupo aí que está agindo como miliciano, atacando a Michelle Bolsonaro, inclusive de longe, né, Paulo Figueiredo, né, Alan dos Santos, né, Eduardo. Então, assim, a briga vai ser feia, gente. E como eu coloquei no título dessa live, a briga só começou. E a briga, não se engane, é por poder. A briga é para saber quem vai tentar derrubar Lula. A família Bolsonaro, pelo que tudo indica, notadamente, a Michelle e talvez até o próprio Bolsonaro já perceberam que Flávio Bolsonaro não tem condições de continuar como candidato. Até porque eles sabem o que ele fez no verão passado. E tudo virá à tona. Será, Andréia? Não sei. Eu sei que saiu pesquisa da Atlas Intel. Olha aqui. Lula dispara e abre mais de 10 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro, que despenca, diz Atlas Intel. Saiu agora essa pesquisa. Lula está próximo de ganhar no primeiro turno. Para Lula ganhar no primeiro turno, ele precisa do quê? Ele precisa de 50% mais um das intenções de votos, dos votos. Ele ganha no primeiro turno. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, último domingo de outubro. Agora, se Lula tiver no primeiro turno 50,1%, 50 mais um voto, do total de votos, Lula ganha no primeiro turno, a gente não vai ter nem segundo turno. E eu já disse isso para vocês e vou repetir. Flávio continuando, e eu quero que ele continue, Lula vai ganhar no primeiro turno.